Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para vocês, principalmente para a galera que está aí focada no vestibular, né? Por mais que esse conteúdo seja do segundo ano, né? Mas como a gente sempre costuma frisar, é importante que vocês já estejam se preparando para o próximo ano, se preparando para o vestibular. E esse conteúdo é um dos mais importantes, porque ele permeia, né? Aquele conjunto que nós estamos estudando das revoluções burguesas. É mais um acontecimento que tem a base ideológica do iluminismo, tá? Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Vem comigo! Bom, meus amores, como eu disse anteriormente para vocês, a Revolução Francesa é um tema muito importante, não apenas para o vestibular, né, obviamente, mas também para entender como esse movimento vai embasar vários outros acontecimentos, como ele vai influenciar aí numa série de acontecimentos de queda, né, dos absolutismos pelo mundo afora, baseado nessa Revolução Francesa. Outro fator também que traz grande importância para a Revolução Francesa é o fato dos historiadores terem escolhido, terem elencado este evento, a Revolução Francesa, como um marco cronológico para dividir aí a Idade Moderna da Idade Contemporânea. É óbvio, e vou repetir isso, vocês já devem estar cansados de saber disso, mas eu vou continuar repetindo porque é muito importante. É óbvio que não é a partir de um dia que isso vai acontecer, né? Que essa mudança desses períodos históricos acontecem, né? Acabou a Revolução Francesa, todo mundo sabe que está vivendo na Idade Contemporânea. Tudo é um processo e essas nomenclaturas, essas datas escolhidas como marco cronológico foram feitas posteriormente por historiadores analisando aí esse contexto, analisando toda essa história. Bom, então isso é importante ficar claro na cabeça de vocês ao longo aí dessa nossa jornada na Revolução Francesa. Como eu disse, a Revolução Francesa foi mais um dos movimentos embasados pelo iluminismo, né? Lembra do iluminismo que nós vimos aí algumas aulas posteriores, algumas aulas para trás? Se você não lembra ou se ainda tem dúvidas sobre o conteúdo, eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês assistirem novamente, porque é um conteúdo fundamental para entender essas revoluções burguesas que a gente está vendo, né? Nós vimos as revoluções inglesas, vimos a Revolução Industrial, que querendo ou não está dentro de todo esse contexto, né, que acontece ali na Inglaterra. Citamos, ainda não estudamos, mas falamos sobre a Revolução Americana, né, a independência dos Estados Unidos, e agora estamos falando da Revolução Francesa. Todos esses movimentos são revoluções burguesas e movimentos que estão ligados a essa ideologia iluminista, tá? Para a gente conseguir entender bem a Revolução Francesa, a gente precisa entender o contexto pré-revolucionário. Vamos seguir na nossa apresentação, na lógica, né, que eu criei aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Mas antes de chegar lá, é preciso que vocês saibam que a Revolução Francesa, né, que acontece em 1789, é feita e a gente divide ela em algumas fases, né, fases do processo revolucionário, que a gente chama, para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Então a gente vai dividir aí em algumas fases. Muito provavelmente na aula de hoje a gente não vai conseguir ver todas essas fases, todos esses processos. Muito provavelmente nós veremos aí o contexto pré-revolucionário e a primeira fase, que é a fase da Assembleia Nacional, tá bom? Vem aqui para a apresentação para a gente conseguir caminhar e entender esse contexto todo que nós estamos falando agora. Aqui na nossa apresentação, uma importante imagem que representa aí essa Revolução Francesa, né, que é a bandeira da Revolução Francesa, é uma imagem muito conhecida quando nós falamos de Revolução Francesa.
Dividi aqui a apresentação, então, nessas fases, né, importantes, o contexto pré-revolucionário, que a gente vai ver agora, como que vai acontecer esse processo revolucionário, é aqui que provavelmente nós vamos ficar falando da Assembleia Nacional, né, a criação dessa Assembleia Nacional Constituinte. A primeira fase, né, oficial, seria da monarquia constitucional, depois a convenção e, por último, o diretório. Nós vamos ver com calma todos esses processos, porque, como eu disse, é um conteúdo muito importante para vocês. Vamos aqui no primeiro balãozinho entender o contexto, né? Essa França revolucionária. É preciso lembrar, então, de todas as aulas que nós tivemos de Antigo Regime e de Iluminismo, para a gente entender como que a França era estruturada socialmente, politicamente e economicamente falando. Tá? Para entender a crise, para a gente entender por que está acontecendo toda essa revolução, por que durante essa revolução vai se derrubar esse sistema de regime absolutismo e qual é o sistema que vai se instalar. Né? Então é importante a gente entender toda essa construção que foi feita aqui desse antigo regime e por que essas pessoas estavam revoltadas com esse antigo regime e com essa crise que nós vamos ver aqui agora. Tá? Então, primeira coisa, né, a forma de governo era uma monarquia absolutista dentro do contexto do antigo regime. A estrutura social era profundamente desigual, excluindo a maioria da população. Daqui a pouco vem um slide para a gente entender melhor isso, né, para a gente revisar a questão lá da estrutura dessa sociedade no antigo regime. Era uma sociedade estamental, rigidamente dividida em ordens ou classes, né? Lembra lá do antigo regime que nós falamos dessas divisões aí dessa sociedade. Ela era, né, a sociedade francesa desse antigo regime, era uma sociedade estamental, como a gente acabou de ler, dividida em 3 estados. A maior parte da população se localizava no terceiro estado, no entanto, era a população que tinha menos poder, né? Era a população que pagava os impostos. O primeiro e o segundo estado eram aí o setor da população francesa que vivia no luxo e que usufruía dos impostos pagos pelos integrantes do terceiro estado, né? A maior parte da população, então, estava inserida nesse terceiro estado, inclusive burgueses, inclusive camponeses, comerciantes em geral, tá? Olha só aqui, vamos lembrar como que essa sociedade estava estruturada. Cerca de 1% dessa população compunha o primeiro estado, que era o clero, e aqui é óbvio, vale lembrar que aqui é uma pirâmide simplista dessa sociedade, né, porque existia níveis diferentes desse clero, níveis diferentes da nobreza. Então aqui no clero eu tenho alto clero, baixo clero, na nobreza eu tenho as várias nomenclaturas, né, estados, né, níveis de nobreza. Existe a nobreza de toga, lembra da nobreza de toga que a gente falou lá na aula de Antigo Regime? A nobreza de toga são aqueles burgueses que por algum motivo conseguiam enriquecer e acabavam comprando títulos. Tá? Comprava o título de nobreza. Essa era a nobreza de toga, essa era uma das pouquíssimas formas que existia da população subir de estamento, né? Sair de um estamento para outro, porque uma sociedade estamental é aquela que tem pouquíssima, né? Que tem uma ou quase nula mobilidade social, tá? No segundo estado, a gente tem a nobreza, cerca de 2%, e aí é óbvio, meninos, a nobreza era inserido também a família real, né, o rei, ele era um nobre, tá? Nesse período da eclosão da Revolução Francesa, quem governava a França, quem era o rei da França, era o rei Luís XVI, tá? Ele era neto lá do rei Luís XIV, o rei Sol, aquele que construiu o Palácio de Versalhes, aquele que nós exemplificamos todas as vezes que vamos falar sobre absolutismo, né? Que a gente fala, nossa, olha, a França é uma das nações mais absolutistas que existiu na Europa naquele período, principalmente na figura do rei Sol, do rei Luís XIV. Foi ele que construiu o Palácio de Versalhes. Se vocês não conhecem, né, nunca viram foto do Palácio de Versalhes,
Vou deixar aqui algumas imagens aqui pipocando aqui na nossa tela para vocês terem uma base de quão luxuoso era esse palácio. Eu me lembro que a gente fez alguns exercícios também falando sobre a construção da imagem desse rei Luís XIV, né, do Rei Sol. Voltando para cá, a terceira parte, o terceiro estado compunha, então, era composto pelo restante da população. Era um terceiro estado, burguesia, camponeses, os sans-culottes. Daqui a pouco a gente vai ver quem eram esses sans-culottes, porque eles ganham esse nome. Mas era aí referente a 97% da população compunha então esse terceiro estado, né? Representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos, porque, como eu disse, o primeiro e o segundo estado viviam aí usufruíam desse luxo, né, desses impostos pagos pelo terceiro estado, e eles esbanjavam, né, era aí o palácio sempre regado a muitas festas, bebidas, né, um luxo em termos estruturais do palácio, de tapeçaria, de vidraçaria, que naquele período era muito caro. O jardim era extremamente luxuoso, né? Era aquela questão de ostentação mesmo que essa nobreza vivenciava, a nobreza e o clero também. Lembra que quando nós vimos o Antigo Regime, eu coloquei uma charge também, vou colocar ela aqui de novo, representando essa divisão estamentária, né? Em que o terceiro estado acaba carregando os demais estados, tá? Olha aí essa charge que ela é importante para você. Seguindo aqui, vamos conhecer quem eram então esses sans-culottes, né? Os sans-culottes eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseira. Essa é a imagem aqui que representa esses sans-culottes, né? Os sans-culottes, o nome vem então dessas calças que eles utilizavam, que era uma calça com tecido de algodão mais grosseira, né, bem diferente do que os demais utilizavam. Aqui está a charge que nós acabamos de falar, que eu acabei de colocar para vocês, né, o terceiro estado representando aí essa pessoa que carrega o primeiro estado aqui, o clero, e o segundo estado, que seria a nobreza. Seguindo, eu falei para vocês que no contexto da Revolução Francesa, a sociedade estava vivenciando um período de crise. Mas qual era essa crise e por que aquilo estava acontecendo? A crise advinha principalmente de uma crise econômica, de uma crise financeira. Não quer dizer que não existia uma crise política, porque existe, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, né? Principalmente pelo fato aí do poder estar ligado aos dois primeiros estados, o clero e a nobreza. Mas o principal fator nesse momento é uma crise econômica, uma crise financeira. A França vinha já de algum tempo passando por alguns perrengues financeiros, uma vez que ela participou, né, aí, por exemplo, da Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra contra a Inglaterra, e ela investe muito nessa guerra e acaba perdendo, né? Ou seja, ela não tem o retorno daquele investimento que ela fez na guerra. E isso faz com que a França entre aí numa crise financeira, porque ela investiu aí as suas reservas, né? E investe muito nessa guerra que ela acaba perdendo. A França financia também, contribui, né, com o financiamento da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos, né? Então, das 13 colônias. E isso vai aprofundar ainda mais a crise econômica francesa. Junto a isso, naquele período da Revolução Francesa, mais ou menos ali no ano de 1789, um pouco antes, acontece uma crise climática que vai afetar as plantações, né? Vai afetar, no caso, os camponeses que estavam ali produzindo a principal base da alimentação dos franceses, que era o trigo. Então gera uma crise econômica e uma crise alimentícia, né? Porque não tem alimentos para todo mundo. Então a maior parte da população que tinha que pagar os impostos, que vivia ali na Pindaíba mesmo, né, que era o terceiro estado, vai aí passar a conviver com a fome. Uma fome, meninos,
que não era simplesmente, nossa, eu estou com fome, não tenho nada o que comer, eu vou ali, tiro 10 centavos do meu bolso e pago, né? Porque não funcionava dessa forma. Porque além da crise alimentícia e dessa crise financeira, existe uma alta inflação. Então, para você comprar um pão, né, que fosse um pão francês na época, era caríssimo, né? Você pagava, óbvio que eu vou fazer aqui uma comparação em termos de reais, só para vocês entenderem, né? Ao invés de você pagar, vamos supor, 30 centavos num pão francês, você vai pagar 10 reais, 20 reais num pão francês, né? Como eu disse, com muito cuidado com essa comparação, né? Aí, ressaltando o anacronismo, mas é para vocês conseguirem entender. Tá? Em termos de valores, o quanto era caro comprar um pão francês. Então, não é simplesmente uma crise de fome que poderia ser solucionada facilmente. Tá? A maior parte da população, de fato, estava passando fome, né? Saía às ruas à procura de comida e isso gera o caos. Em contrapartida, o primeiro e o segundo estado permaneciam ali vivendo no luxo e permaneciam esbanjando, né? Esbanjando comida, esbanjando nas festas, nas bebidas e a população sendo trucidada pela fome por essa crise financeira. Não bastasse os altos impostos que ela já pagava. Tá? Vem aqui para a gente ler e pontuar melhor esses fatores dessa crise. Além dessas questões sociais, então, acima apontadas, que nós falamos no slide anterior, dessa divisão desses estamentos, e que o terceiro estado pagava os impostos e o primeiro e o segundo estado somente usufruíam desses impostos, a França passava por uma grave crise econômica. As finanças do estado estavam prejudicadas desde o governo do rei Luís XIV, né? Como eu disse para vocês, foi ele que construiu o Palácio de Versalhes e ele não economizou na construção para representar o seu luxo. Mais uma vez eu lembro a vocês aquela atividade que nós fizemos em que ressalta o quão importante era essa construção da imagem do rei Luís XIV para demonstrar um estado forte, para legitimar as suas ações, tá? Segundo fator, essa situação piorou com a derrota na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Como eu disse para vocês, eles investem nessa guerra e não há o retorno porque eles perdem, né? Além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com más colheitas provocadas por problemas climáticos, gerando essa crise alimentícia que a gente comentou agora há pouco, né? Que vai aí instalar o caos na França nesse período, uma fome generalizada desse terceiro estado, principalmente dos camponeses, tá? Seguindo aqui, eu tenho uma imagem que eu gosto bastante de trabalhar com os alunos quando falamos de Revolução Francesa, porque mostra aí os gastos, né, em termos de porcentagens, os gastos que geraram esse déficit financeiro na França e que ocasionou essa crise econômica, essa crise financeira. Então, existe aí um déficit nessas finanças reais, ocasionado pelo crescimento das despesas públicas, e aqui saiu errado, né? Esses defesas, não é defesas, é despesas públicas. Uma inflação generalizada, como eu dei o exemplo para vocês do pão, né? O crescimento do orçamento militar e empréstimos para cobrir tudo isso. Olha aqui no gráfico, né? Era um déficit de 116,4 milhões de libras, né? Porque eles tinham uma receita, ou seja, eles entravam nos cofres públicos cerca de 471,6 milhões de libras, advindos principalmente aí dos impostos, né? Impostos diretos, impostos indiretos, e tinha uma despesas, né? Tinha um número das despesas, eram cerca de 633 milhões de libras, gerando esse déficit que a gente leu aqui embaixo. Essas despesas vinham aí da Casa Real, né? Incluindo salários e pensões para sustentar o luxo dessa nobreza e do clero.
17,2% vinha da Marinha, da Guerra e dos Negócios Exteriores, como eu disse para vocês, a questão aí dos investimentos nessas guerras que eles tiveram, né, Guerra dos 7 anos, a independência dos Estados Unidos, que eles ajudaram a financiar também. O pagamento das dívidas era o que mais pesava, né, nessas despesas, 50,3%, e outras despesas diversas, cerca de 22,2%. Tudo isso, então, gerava esse déficit muito grande nos cofres públicos franceses. E a solução para isso, né, óbvio, chega um momento que eles precisam pensar soluções, pensar como eles poderiam resolver esse problema financeiro. Foi aí que eles convocaram um importante órgão que não era convocado há muitos anos na França, que era a Assembleia dos Estados Gerais. Então, representantes dessa sociedade, membros do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, se reuniam para discutir, para tentar resolver o problema financeiro. Tá? Essa assembleia já existia, era prevista, só que ela estava desativada, né? Ela não era convocada, como eu disse, há muitos anos. Visto esse problema que a França estava vivenciando, uma crise social, uma crise econômica e financeira, uma crise alimentícia, eles convocam então essa Assembleia dos Estados Gerais para poder discutir. Vamos aqui comigo para a gente entender essa questão. Vamos para o processo revolucionário, né? Ali em torno, então, de abril e maio de 1789, eles convocam essa Assembleia dos Estados Gerais, que, como eu disse para vocês, representavam e tinham representantes desses 3 estados, né? O problema, meninos, tinha deputados representando a nobreza, deputados representando o clero, deputados representando os membros do terceiro estado. E, obviamente, como a gente viu na questão na pirâmide, né, deveria ter mais representantes, mais deputados representando o terceiro estado. De fato, tinha, né? Só que o voto era por estado e não por cabeça. Apesar da solicitação do terceiro estado para que esse voto fosse por cabeça, o rei e a assembleia não a aceitam, né? Então o voto é apenas pelo estado. A proposta para resolver o problema seria então de colocar, né, impor alguns impostos, cobrar alguns impostos do clero e da nobreza para tentar amenizar essa crise financeira. No entanto, como o voto era por estado, obviamente, o primeiro e o segundo estado, que seriam diretamente afetados com essa decisão de pagar impostos, votam juntos, né? Eles votam para não pagar impostos. E o terceiro estado, então, passa a ser voto vencido, obviamente, né? O primeiro e o segundo estado, então, por terem interesses semelhantes, eles acabavam votando juntos, né? Então, por isso, eles votaram para não pagar impostos. Ao inverso, ao contrário, o que acontece é que eles votam para aumentar os impostos do terceiro estado. E como o primeiro e o segundo estado estavam votando juntos, basicamente por conta dos interesses em comum, o primeiro e o segundo estado votam para aumentar os impostos do terceiro estado. E mais uma vez o terceiro estado é voto vencido, né? E obviamente isso gera uma revolta ainda maior. O terceiro estado, que estava sendo trucidado pela crise econômica, pela crise social, teria então que pagar mais impostos. E de onde tirar esse dinheiro para pagar mais impostos, né? Não tinha nem condições. Vem aqui para a gente entender como que vai acontecer esses fatos históricos. Esse impasse, então, quanto à forma de votação, que, como eu disse para vocês, o voto era por estado e não por cabeça, né? Apesar da solicitação do terceiro estado de que isso fosse diferente, de que isso fosse modificado, isso não aconteceu. Não aceitando o voto por estado, o terceiro estado, então, retira-se da reunião e decide se reunir separadamente. Apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero, o terceiro estado declara estar reunido em Assembleia Nacional. Vamos entender isso daqui.
A partir do momento em que o primeiro e o segundo estado votam para aumentar os impostos do terceiro estado e não o inverso, né, não colocar impostos para o primeiro e o segundo estado pagarem, membros, então, desse terceiro estado, mais alguns dissidentes do segundo estado, ou seja, pessoas que eram mais lúcidas e que percebiam de que a solução se encontrava justamente na inserção de impostos para o primeiro e o segundo estado, se retiram da Assembleia dos Estados Gerais, se reúnem em outro ambiente, em outra sala, se fecham ali, né? A história conta que eles se fecham nessa sala e dizem, então, que não vão sair dali enquanto não elaborarem uma nova Constituição para a França. E daí o nome, então, da Assembleia Nacional Constituinte. Vem uma fase, né, de construção de uma nova Constituição. Enquanto eles estavam ali reunidos, tentando elaborar essa Assembleia, tentando elaborar essa Constituição, a crise econômica estava pipocando ali na França. Vamos aqui entender primeiro a Assembleia Nacional Constituinte, para depois a gente falar de um evento que vai marcar essa Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha. Olha só. A Assembleia Nacional Constituinte, ela vai existir aí, né? Ela vai estar em vigor de 1789 até 1792. É uma assembleia que vai construir, como eu disse para vocês, uma Constituição. Ela decreta, aqui algumas características, né? Ela decreta a abolição dos privilégios feudais, aprova a Constituição Civil do Clero, gerando confisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica, que era, né, uma das instituições mais ricas naquele período, compunha o primeiro estado, que era o clero. Publicam, né, há um documento que eles fazem, chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ali mesmo em 1789. Esse documento vem justamente para tentar amenizar o caos instalado na França por conta de todas essas crises sociais, principalmente a crise econômica, a crise alimentícia, né? E principalmente a questão da tomada da Bastilha, que a gente vai ver agora, tá? Então, esse documento, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lançado, né, ali em 1789, foi uma espécie de adiantamento da Constituição que seria lançado anos à frente, tá? Para que a população, para que houvesse ali uma amenização daquela situação, daquele caos que estava rolando ali na França, tá? Nessa declaração era defendido o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. A Constituição, por sua vez, só foi aprovada em 1791, estabelecendo aí a forma de governo, que passou a ser uma monarquia constitucional. Isso significava que o rei, ele existia enquanto figura, ele era o representante do Estado, mas ele não governava, né? Então, ele estava ali, ele era uma figura importante, ele era o rei, mas ele não governava de fato, tá? Porque ele tinha que principalmente obedecer uma Constituição, a Constituição que foi elaborada aqui nessa Assembleia Nacional Constituinte. Estabeleceu-se o voto censitário por meio dessa Constituição, e isso é importante porque o voto censitário vai acabar com o voto por Estado. A partir desse momento, eles utilizariam outra estratégia, então, né, eles iriam, iriam votar apenas as pessoas que tivessem aí certa renda financeira, né? Manteve-se a escravidão nas colônias, lembrando aqui que a França, assim como a Inglaterra, tinham várias colônias ali, principalmente no continente africano. Não significa que a França era tão poderosa quanto a Inglaterra, muito pelo contrário, a França tinha menos poder do que a Inglaterra já nesse período, e a gente já viu isso principalmente lá na questão da Revolução Industrial. Voltando para cá, vamos falar sobre essa tomada da Bastilha, que é muito importante, é um marco histórico da Revolução Francesa. Primeiro, o que é a Bastilha? A Bastilha era a prisão, né? Era a prisão daquela época. As pessoas, os inimigos políticos, todos aqueles que eram contra as ações do rei, que eram considerados pelo rei inimigos,
eram aí destinados à prisão na Bastilha. Essa tomada da Bastilha ela é extremamente representativa, porque simboliza aí a revolta dessas pessoas, a revolta desses franceses em relação a esse sistema absolutista. Eles se organizam então e se dirigem a essa Bastilha, a essa prisão, e começam a destruir, né? A revolta é tão grande que eles destroem essa prisão e libertam esses presos, esses inimigos políticos dos reis, simbolizando esse desgosto, simbolizando essa revolta aí perante esse absolutismo. Este evento, então, é tido como um marco também divisor, né, um divisor de águas nesse processo revolucionário. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lançada pela Assembleia Nacional Constituinte, ainda em 1789, foi justamente para tentar conter todo esse caos e também essas confusões que iam acontecendo ali na França por conta dos problemas, por conta de toda essa crise. Tá? Então, aqui na imagem mostra essa revolta dessas pessoas do terceiro estado invadindo essa tomada invadindo a Bastilha, e por isso fica conhecido como a tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Uma data muito importante para esse processo revolucionário da França. Na aula de hoje a gente para por aqui, como eu disse para vocês, né? Para a gente conseguir entender tudo isso a gente vai andar devagar, porque a Revolução Francesa é um conteúdo que requer bastante atenção e entendimento de vocês. Na próxima aula a gente vai ver o restante desses períodos, vamos ver a monarquia constitucional, como que isso funcionou, né? E os demais períodos dessa revolução, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não se esqueça, manda lá no WhatsApp pra gente. É muito importante que vocês não fiquem com dúvidas, principalmente nesse conteúdo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.